Você já sentiu aquela sensação paralisante de que, não importa o quanto se esforce, em algum momento você vai falhar? Talvez seja antes de uma reunião importante, de uma apresentação para a diretoria, ou até ao tomar uma decisão que vai impactar a vida de outras pessoas. É como se uma voz invisível, quase cruel, sussurrasse: você não vai dar conta. E quando isso acontecer, todos vão perceber que você não é bom o bastante. Essa sensação, que muitos chamam de síndrome do impostor, não é apenas uma insegurança moderna. Em muitos casos, ela é o eco de memórias muito mais antigas, que atravessaram o tempo e continuam operando silenciosamente no seu inconsciente. Dolores Cannon explicava que traumas ancestrais não resolvidos criam âncoras emocionais que atravessam vidas. Imagine um líder de outra época, talvez um general em um campo de batalha medieval, ou um conselheiro real que tomou uma decisão que custou vidas, ou ainda um simples chefe de uma aldeia tribal que não conseguiu proteger seu povo. O peso desse fracasso, a culpa, a vergonha, tudo isso se cristaliza como uma memória profunda. E quando você, hoje, tenta assumir um papel de liderança, mesmo em um escritório moderno, essa memória é ativada, não racionalmente, mas como um reflexo visceral. O corpo reage, o coração acelera, a mente congela. É por isso que tantas pessoas altamente capacitadas se sabotam na hora de liderar. Não é falta de preparo técnico. É como se algo dentro delas estivesse tentando impedir que a história se repetisse. O inconsciente pensa: se eu não liderar, não posso falhar. E se eu não falhar, não vou sentir aquela dor de novo. Mas ao mesmo tempo, existe o desejo genuíno de inspirar, de guiar, de fazer a diferença. Essa dualidade cria uma prisão invisível. Agora, imagine que esse medo não seja realmente seu, mas de uma versão antiga de você, que viveu em outra época e carregou essa ferida até aqui. Imagine que essa voz crítica não seja sua mente atual, mas o eco de um momento em que assumir o comando teve consequências dolorosas. Se você pudesse encontrar esse eu ancestral, olhar nos olhos dele e dizer: está tudo bem agora. Eu honro o que você viveu, mas a história não precisa se repetir. Você sentiria um alívio imediato. E é exatamente aqui que começa a transformação. Porque se o medo de fracassar é um eco, ele também pode ser transmutado. Não ignorado, não abafado, mas transformado em força. É o que Dolores Cannon chamava de redenção das memórias, um processo onde você acessa a raiz do trauma para resgatar a sabedoria que ficou aprisionada ali. Mas antes de explicar como isso funciona, vou te contar uma história. Um dos casos mais marcantes que Dolores registrou foi o de um executivo que, toda vez que recebia uma promoção, entrava em pânico. Ele sentia uma pressão absurda, como se algo terrível fosse acontecer. Durante a regressão, ele viu-se como um comandante romano que tomou uma decisão equivocada numa batalha crucial. Por causa dessa falha, milhares morreram. O trauma foi tão intenso que, ao longo de vidas, ele evitava qualquer posição de liderança. Ao acessar essa memória, algo incrível aconteceu. Ele compreendeu que, mesmo com o erro, a intenção dele sempre foi proteger. Essa compreensão liberou uma energia criativa que, no presente, se transformou em uma liderança mais empática e corajosa. Mas surge a pergunta: como exatamente um trauma tão antigo pode ser transformado em uma força de liderança? Como passar de alguém que teme a responsabilidade para alguém que inspira confiança natural? Essa resposta ainda vamos descobrir mais adiante. Enquanto isso, vou te dar uma pequena recompensa. Da próxima vez que sentir medo de fracassar, antes de uma reunião ou decisão, pare por um instante. Feche os olhos e imagine-se colocando uma mão no ombro de uma figura ancestral, mesmo que você não saiba quem ela é. E diga: eu aprendi com você. Agora seguimos juntos, mas livres. Esse simples gesto traz um alívio imediato, porque ele sinaliza ao seu inconsciente que você não está mais repetindo o passado. Você está honrando e ressignificando. Mas isso é só um primeiro passo. Para dissolver de vez o medo e transformá-lo em motivação, é preciso atravessar a ponte de transmutação. Acessar o ponto central do trauma
e resgatar a sabedoria contida nele. E é exatamente isso que vou te mostrar na próxima parte. Imagine-se agora num ambiente silencioso, longe do ritmo acelerado dos compromissos e das demandas diárias. Respire fundo, deixando o ar entrar suavemente pelos pulmões, sentindo o corpo relaxar. É nesse estado de tranquilidade que você vai dar o primeiro passo para atravessar a ponte que conecta o medo de fracassar à coragem de liderar. Dolores Cannon sempre dizia que, para curar uma ferida ancestral, não é preciso lutar contra ela, mas sim ouvi-la. O medo tem algo a dizer, uma história a revelar. Visualize à sua frente uma ponte longa, feita de pedras antigas, iluminada por uma luz suave. De um lado está você, hoje, o executivo, o profissional, a pessoa que carrega responsabilidades e, junto com elas, o peso invisível da insegurança. Do outro lado, está uma versão de você que já sabe como liderar sem medo. Alguém que age com clareza, firmeza e empatia. Mas no centro da ponte está o trauma, o ponto onde tudo se estagnou. Comece a caminhar lentamente. Cada passo é leve, mas firme. À medida que avança, você sente que o ar muda, como se atravessasse um portal sutil. No meio da ponte, uma figura começa a se formar. É uma versão sua, de outra época. Talvez ele use uma armadura medieval, talvez um manto cerimonial, talvez roupas simples de alguém que liderava uma comunidade pequena. Repare no olhar dessa figura. Há dor, sim, mas também um pedido de reconciliação. Permita que uma cena surja. Não force, apenas deixe vir. Talvez você veja um campo de batalha onde uma decisão equivocada custou vidas. Talvez seja uma sala de trono onde você aconselhou um rei de forma errada e foi punido. Talvez uma vila que você não conseguiu proteger. Sinta o que ele sentiu. Sinta a vergonha, a culpa, o peso. Mas acima de tudo, perceba a intenção que existia ali. Mesmo no erro, havia um desejo de acertar. Agora, estenda a mão para essa versão sua. Toque-o com compaixão. Diga com o coração: eu vejo você. Eu honro a dor que você carrega. Mas hoje, eu escolho transformar essa memória em sabedoria. Você não está mais sozinho. Agora, nós somos um só. Ao dizer isso, ele lhe entrega algo. Pode ser um objeto simbólico, uma espada, um livro, um anel. Esse objeto é a essência da liderança que ficou aprisionada naquele trauma. Ele não traz apenas o medo, mas também a força que você tinha naquela época. A coragem de tomar decisões, a capacidade de enxergar o coletivo, a resiliência diante das dificuldades. Agora, visualize uma fornalha de luz dourada à sua frente. É uma chama que não destrói, apenas purifica. Coloque dentro dela todo o peso, a vergonha, a culpa, o medo. Veja como eles se dissolvem em faíscas luminosas. E dessas faíscas surge uma nova energia, uma luz mais clara, mais suave. Essa luz entra em seu peito, irradiando confiança, clareza mental e equilíbrio. Você sente uma leveza que talvez nunca tenha sentido antes. O coração se acalma, a respiração fica mais profunda. É como se de repente liderar não fosse mais uma ameaça, mas uma oportunidade. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você apenas age a partir de um lugar de verdade interior. Agora, lentamente, caminhe de volta para o lado presente da ponte. Mas perceba que não está voltando como antes. Está trazendo consigo o objeto simbólico, a força e a sabedoria recuperadas. Ao pisar no presente novamente, você sente como se um espaço tivesse sido aberto dentro de você. Um espaço para liderar com coragem, mas também com humanidade. Esse é o núcleo do ritual da ponte de transmutação para a liderança. Mas aqui surge uma lacuna. Se agora você sente alívio, como garantir que essa força permaneça ativa mesmo quando os gatilhos externos surgirem? Como manter a confiança em situações de pressão real, quando decisões rápidas e críticas precisam ser tomadas? Essa é a questão que vamos responder em breve. Enquanto isso, deixo uma segunda recompensa parcial. Toda vez que sentir a ansiedade prévia a uma reunião importante,
Toque simbolicamente o objeto que você recebeu do seu eu ancestral. Feche os olhos por um segundo e repita mentalmente: eu ajo com a sabedoria de todas as minhas jornadas. Esse gesto simples vai ancorar a nova sensação no seu corpo e evitar que o antigo padrão assuma o controle. Mas para consolidar essa transformação, é preciso ir além da prática interna. É preciso trazer essa nova energia para o ambiente externo, para as pessoas que você lidera. É aí que a verdadeira mágica acontece, quando a cura individual se transforma em liderança coletiva. Na parte final, vou te mostrar como aplicar essa nova confiança para inspirar equipes, tomar decisões estratégicas com clareza e transformar o medo de fracassar em uma motivação natural para alcançar resultados extraordinários. Vou te mostrar como o executivo que passou por esse processo não apenas se libertou do medo, mas se tornou um líder que despertava o melhor nas pessoas ao seu redor. Agora que você atravessou a ponte, purificou o trauma e trouxe de volta a sabedoria ancestral, é hora de sentir como essa nova energia se expressa na vida real. Perceba por um instante que a liderança não é mais sobre controlar ou ter todas as respostas. Ela é, na verdade, sobre servir ao propósito coletivo com coragem e clareza. Quando você dissolve o medo de fracassar, abre espaço para algo muito maior. A capacidade de enxergar além de si mesmo, de guiar não apenas por resultados, mas por inspiração genuína. Pense no executivo que inspirou este roteiro. Antes do processo de transmutação, ele vivia com um nó constante no estômago. Cada reunião era um teste de sobrevivência. Ele analisava obsessivamente cada palavra, cada decisão, sempre tentando prever onde poderia errar. Esse esforço mental o esgotava, e o mais doloroso era a sensação de estar sempre sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Ele se sentia como se estivesse carregando um peso invisível que ninguém entendia. Mas depois de atravessar a ponte de transmutação, algo mudou sutilmente, quase de forma imperceptível no começo. Ele percebeu que a pressão não vinha do ambiente, mas de dentro, de uma expectativa impossível de nunca errar. Ao acolher e integrar a memória do comandante romano que um dia falhou, ele finalmente compreendeu: errar não é o fim, é parte do caminho. E mais, que a verdadeira liderança não é ser infalível, mas ser capaz de assumir a responsabilidade com humanidade e aprender com cada passo. Essa mudança interior refletiu imediatamente no comportamento externo. Em vez de tentar impressionar a equipe com perfeição, ele passou a ouvir mais, a confiar mais. Deixou de centralizar tudo e começou a delegar com clareza. Quando algo não saía como planejado, em vez de se esconder ou culpar, ele dizia com naturalidade: tudo bem, vamos aprender com isso e ajustar o rumo. Essa postura gerou um efeito em cascata. A equipe se sentiu mais segura para inovar, arriscar e, consequentemente, entregar resultados melhores. Você percebe o poder disso? O medo de fracassar, quando transformado, não só libera você, mas também liberta todos que estão ao seu redor. Um líder livre do medo inspira confiança. Ele cria um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para dar o melhor de si. Agora, vou te mostrar como aplicar isso no seu dia a dia. Antes de qualquer decisão importante, reserve 2 minutos para se reconectar com a sabedoria ancestral que você resgatou. Feche os olhos, respire fundo e toque mentalmente o objeto simbólico que seu eu antigo lhe entregou na ponte. Sinta essa energia entrar no seu corpo. Então pergunte a si mesmo: qual é a decisão que mais honra o propósito coletivo e não apenas o meu medo individual? Essa simples pausa vai impedir que você haja por impulso ou insegurança. Além disso, pratique a meditação das 3 janelas toda semana. Veja na primeira janela uma situação de liderança onde você sentiu medo. Na segunda, veja-se atravessando a ponte, entregando o trauma para a fornalha de luz. Na terceira, visualize a mesma situação, mas agora com você agindo com confiança e equilíbrio. Ao repetir isso, você reprograma seu cérebro para acessar o novo padrão, mesmo em situações de pressão real. E aqui está a grande revelação: o medo de fracassar não precisa ser eliminado para que você lidere bem.
ele precisa ser transformado em sensibilidade e consciência. Ele é o lembrete de que você se importa, de que o que você faz tem impacto. Quando você acolhe o medo e o integra, ele se torna uma bússola que aponta para onde está o seu crescimento. Depois que o executivo viveu essa transformação, ele não apenas se tornou um líder mais eficaz. Ele começou a inspirar outros líderes ao seu redor. Criou treinamentos internos, compartilhou sua jornada e, em pouco tempo, toda a cultura da empresa mudou. Projetos que antes eram travados pelo excesso de controle começaram a fluir. A confiança virou um valor real, não apenas um discurso. E o mais impressionante, ele começou a ver oportunidades que antes passavam despercebidas, porque o medo já não nublava sua visão. Agora, quero que você imagine como seria a sua vida se liderar não fosse mais um fardo, mas uma extensão natural de quem você é. Imagine entrar numa reunião sentindo calma e clareza. Imagine tomar decisões sem a voz da autocrítica gritando no fundo. Imagine olhar para a sua equipe e ver pessoas motivadas, não por obrigação, mas porque sentem a sua energia como um convite à excelência. Esse futuro não é um sonho distante. Ele começa com um passo simples. Hoje, escolha uma situação que você tem evitado por medo de falhar. Pode ser uma conversa com alguém da sua equipe, uma decisão adiada, um projeto que você hesita em assumir. Use o ritual da ponte de transmutação para se preparar internamente e, em seguida, dê o passo concreto. Observe como a realidade responde diferente quando você age a partir desse novo estado. E para consolidar ainda mais essa mudança, crie um pequeno ritual semanal. Escolha um momento, talvez no início das manhãs de segunda-feira, para agradecer ao seu eu ancestral pela coragem que ele teve, mesmo que tenha falhado. Diga em voz baixa: eu honro sua história, e agora sigo em paz, liderando com sabedoria. Esse gesto simples vai manter a conexão viva e evitar que os antigos padrões voltem a dominar. Lembre-se, cada decisão que você toma com coragem cura não só você, mas também todas as versões de você que vieram antes. Cada vez que você lidera com autenticidade, você reescreve a história. Agora, faço um convite para você agir. Qual é a primeira situação em que você vai aplicar esse novo estado de liderança? Que decisão você tem adiado por medo? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros líderes a atravessarem suas próprias pontes. No próximo vídeo, vou mostrar histórias reais de profissionais que aplicaram essa prática e transformaram não só a forma de liderar, mas toda a cultura das organizações em que atuavam. Você vai ver como é possível criar ambientes de alta performance baseados em confiança e não em medo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que cada decisão sua seja feita com a leveza de quem integra o passado e o presente para criar um futuro melhor para todos.